A responsabilidade das empresas perante a sociedade vai hoje muito para além da simples geração de lucro. Esta noção de responsabilidade alargada começou a ser construída por Howard Bowen quando ele definiu pela primeira vez as responsabilidades dos homens de negócios para com a sociedade. Esta noção foi depois aprofundada pelo relatório Brundtland, que apresentou pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Defende então que o progresso económico deve ser feito com respeito pelos limites ambientais e fomentando a equidade social. E mais tarde, John Elkington apresenta-nos o conceito da Triple Bottom Line, dizendo que a empresa se deve desenvolver harmoniosamente, cuidando dos aspectos ambientais, valorizando as pessoas e cuidando também do lucro para que possa ser sustentável. E mais recentemente, as Nações Unidas trazem-nos o conceito de ESG, que no essencial dizem as empresas devem alinhar os seus valores sociais, ambientais e éticos por aquilo que são os valores que são partilhados pela comunidade no seu geral. Central a todas estas abordagens está o conceito de stakeholders. Ana Brito Camacho, quem são afinal estes stakeholders? Bom, os stakeholders são, no fundo, todos aqueles que são interessados na atividade de uma determinada empresa. Interessados são as partes interessadas, portanto saímos de facto de um conceito de interesse exclusivo do shareholder, um stakeholder interno, para um stakeholder externo, aberto à comunidade e portanto são todos aqueles interessados na medida em que são aqueles que são, por um lado, afetados com a atividade da empresa e que eles próprios podem ter e têm impacto na atividade desenvolvida pela própria empresa. E há uma diferença substancial entre os stakeholders privados e os stakeholders públicos? Cada vez menos. Os stakeholders públicos são aqueles que têm um poder de autoridade e que exercem um poder de autoridade sobre as empresas. Portanto, estamos a falar das entidades reguladoras, do Estado Central, das autarquias locais, entidades com competências a nível de licenciamento, o que seja. Portanto, são stakeholders que se relacionam com as empresas numa base de criação de obrigações e imposição de deveres que implicam da parte das empresas o quê? Mecanismos de compliance robustos, por um lado, sob pena de depois terem as consequências sancionatórias aplicadas. No outro campo, digamos assim, temos os stakeholders privados, particulares, e com eles a relação normalmente era estabelecida, ou nos seus primórdios, de uma forma de autorregulação, como autorregulada, digamos assim, e, portanto, essa relação que era estabelecida com uma natureza tendencialmente voluntária, nos últimos anos também tem vindo a mudar e, por causa de todo o edifício normativo construído em torno das diretivas ESG, da due diligence e do reporte de sustentabilidade, atualmente a relação das empresas com os seus stakeholders privados é também ela objeto de um conjunto de obrigações de divulgação, de reporte, de sindicância, que está a levar, no fundo, os stakeholders privados para uma aproximação àquilo que são as obrigações normais com os stakeholders públicos. Pela sua explicação, dá para perceber que há uma enorme quantidade de stakeholders que gravitam em torno das empresas. E a pergunta é, como é que as empresas podem gerir essa relação priorizando aqueles stakeholders que precisam de ser atendidos de forma mais imediata e aqueles que podem esperar mais um pouco? O conceito de stakeholder, como referi, é muitíssimo amplo e vasto, portanto as empresas de facto têm que ter critérios de priorização dos stakeholders, enfim, há uma matriz do duplo impacto que está subjacente a todas estas, no fundo, identificações dos stakeholders relevantes, priorização da abordagem aos stakeholders relevantes, que no fundo o que é que fazem? Permitem às empresas, por um lado, verificar o impacto que elas têm nos stakeholders, portanto, o impacto da atividade nos stakeholders e também não descurar o impacto que determinados stakeholders podem ter na própria atividade, na sustentabilidade e no desenvolvimento do negócio das empresas. Pode haver uma estratégia de ESG sem envolvimento dos stakeholders? Não pode haver. Se não houver envolvimento de stakeholders, na realidade não é uma verdadeira estratégia de ESG. Porquê? Porque está amputada de uma parte muitíssimo relevante que são os contributos. Será uma estratégia que é cega e, portanto, estando cega, é uma estratégia
condenado ao insucesso ou pelo menos vulnerável a riscos muitíssimo relevantes para a atividade das empresas. Como é que ouvir os stakeholders se pode traduzir numa estratégia de ESG mais robusta para as empresas? É absolutamente crítico. Não é só uma estratégia mais robusta, eu diria mais, é a estratégia de ESG que envolva os stakeholders, por um motivo. Desde logo no quadro dos riscos, porque permite uma identificação mais precisa e correta dos riscos da atividade e, dessa forma, o desenvolvimento de ferramentas e de estratégias de mitigação e de prevenção desses riscos. Depois, ouvir os stakeholders é crítico para efeitos de inovação, de avanços e de desenvolvimento da atividade da empresa. E depois é também um fator crítico, porquê? Porque com a identificação dos riscos por um lado, com a definição da estratégia e da inovação, o que nós estamos, no fundo, a criar é uma empresa mais resiliente, mais preparada para impactos conjunturais, enfim, de fatores externos, fatores internos até à própria empresa, mas são empresas mais resilientes. As empresas têm hoje uma responsabilidade muito mais alargada na sua relação com a comunidade. Continua a ser necessário que sejam capazes de gerar lucro, mas têm de atender a outras dimensões, como a valorização das pessoas, o respeito pelo ambiente ou então o respeito por valores éticos. E devem fazê-lo em diálogo permanente com os seus stakeholders, que são uma peça central em qualquer estratégia de ESG. Afinal, são os stakeholders que podem influenciar ou ser influenciados pela estratégia das empresas e, no final do dia, são os stakeholders que compram ou não compram os produtos e serviços de uma empresa se estiverem ou não estiverem alinhados com aqueles que são os seus valores.